Sejam bem-vindas de volta à aula 14 de MA 091 Matemática Básica, que trata de polinômios, produtos notáveis e fatoração. Nessa segunda parte da aula, exploraremos os produtos notáveis. Há vários produtos que são considerados notáveis em matemática e nessa aula veremos os três mais importantes. Neste primeiro produto, nós temos o que é chamado de quadrado da soma, ou seja, temos uma soma que é elevada ao quadrado. Isso é um produto porque este quadrado da soma nada mais é do que a mais b vezes a mais b. Como o quadrado da soma é muito comum em matemática, apresentamos aqui uma fórmula de cálculo que simplifica o nosso trabalho. Observe que essa fórmula é formada pelo quadrado do primeiro termo, ou seja, a ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo a vezes o segundo termo, que é b, mais o quadrado do segundo termo, ou seja, b ao quadrado. Vejamos um exemplo de aplicação dessa fórmula ao cálculo da soma de dois números. Observe, entretanto, que se quisermos calcular o quadrado da soma de dois números, o mais fácil é somar os números primeiro e depois elevar o resultado ao quadrado. De tal forma que esta fórmula apresentada aqui não é a mais indicada nesse caso. Essa fórmula, na verdade, é muito útil quando há uma variável dentro dos parênteses, ou seja, ao menos um dos dois termos a ou b é uma variável. Nós estamos aplicando essa regra aqui apenas para que você veja que o resultado é o mesmo. Considerando então que o 7 é o termo a e o 3 é o termo b, temos a ao quadrado mais 2 vezes a vezes b, mais b ao quadrado. 7 ao quadrado, 49. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 14, 42. E 3 ao quadrado é 9. Somando esses três termos, obtemos então 100, que é o valor que já sabíamos que encontraríamos. Consideremos agora um segundo produto notável, que é formado pelo quadrado da diferença de duas expressões. Nesse caso, o resultado vai ser o quadrado do primeiro termo, que é a, menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, que é b. Repare que a diferença entre o quadrado da soma e o quadrado da diferença é simplesmente o sinal que aparece em frente ao segundo termo. Mais uma vez, vamos usar um exemplo numérico para apresentar este produto notável, lembrando sempre que produtos notáveis só devem ser usados quando há ao menos uma variável envolvida. Pois bem, neste primeiro caso, então, temos como item A o 5, o item B o 4 e, portanto, o nosso quadrado da diferença vai ser o quadrado de 5 menos 2 vezes 5 vezes 4, ou seja, 2 vezes A vezes B, mais o quadrado de B. 5 ao quadrado é 25, menos 2 vezes 5, 10 vezes 4, 40, mais o quadrado de 4, que é 16. Este resultado é 1, que é a mesma coisa do que 5 menos 4, ou seja, 1 elevado ao quadrado. Completando a nossa lista de produtos notáveis essenciais, vejamos agora quanto vale o produto da soma de duas expressões a e b vezes a diferença entre as mesmas expressões, ou seja, vezes a menos b. Neste caso, o produto é muito simples, consistindo na diferença entre a ao quadrado e b ao quadrado. Essa expressão muito simples é o resultado do cancelamento de duas expressões que aparecem quando aplicamos a propriedade distributiva. Tomando mais uma vez um exemplo numérico, temos aqui o produto de 5 mais 3, portanto, uma soma, por 5 menos 3, portanto, a diferença dos mesmos termos a e b. Aqui, então, temos a mais b e aqui temos a menos b. E o resultado é a ao quadrado menos b ao quadrado, ou seja, 25 menos 9, que é 16. Repare que 5 mais 3 é 8 e que 5 menos 3 é 2. Portanto, este produto aqui também vai dar 16. Vejamos alguns exemplos de aplicação das nossas fórmulas de produtos notáveis. Nesse nosso primeiro exemplo, temos o quadrado de uma soma. Vou anotar aqui, então, a fórmula desse quadrado. Chamando, então, o termo 2x de a e o termo 5 de b, temos 2x ao quadrado, ou seja, a ao quadrado,
mais 2 vezes 2x vezes 5, ou 2 vezes a vezes b, mais 5 ao quadrado, que é b ao quadrado. Agora, simplificando esses três termos, chegamos ao resultado, que é 4x ao quadrado mais 20x mais 25. Note, portanto, que a mais b ao quadrado não é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Ou seja, 2x mais 5 ao quadrado não é igual a 2x ao quadrado mais 5 ao quadrado. De fato, há um termo misto aqui em cima que não é considerado lá embaixo. Dessa forma, isso que acabo de escrever aqui embaixo está totalmente errado. Tome o cuidado de não cometer esse erro. Passemos a outro exemplo simples agora envolvendo o quadrado de uma diferença. Repare o sinal de menos aqui dentro dos parênteses. Vamos escrever aqui embaixo a fórmula para esse quadrado. Considerando então que x é a e que o 2 é o b, temos x ao quadrado, ou a ao quadrado, menos 2 vezes x vezes 2, ou menos 2 vezes a vezes x, mais 2 ao quadrado, ou mais b ao quadrado. Repare nesse caso que o segundo termo é subtraído, mas o terceiro termo é somado. Simplificando então essa expressão, obtemos x ao quadrado menos 4x mais 4. Para completar a nossa primeira lista de exemplos, considere esse problema no qual também temos o quadrado da diferença. Repare que, neste caso, não temos aqui dentro dos parênteses um polinômio, mas isso não é um problema. Será que conseguimos lembrar a fórmula do quadrado da diferença? Claro que sim. Vamos então chamar o primeiro termo aqui o 5 de a, o segundo termo 4 sobre y de b, e assim temos aqui a menos b ao quadrado. E isso é igual ao quadrado de a, o 5 ao quadrado, menos 2 vezes a vezes b, ou menos 2 vezes 5 vezes 4 sobre y, mais o quadrado de b, ou seja, 4 sobre y ao quadrado. Calculando essa expressão, observamos que 5 ao quadrado é igual a 25, 2 vezes 5 vezes 4 dá 40, então temos menos 40 sobre y, e 4 ao quadrado é 16, então o último termo é 16 sobre y ao quadrado. Calculemos agora o produto de uma diferença por uma soma. Nesse caso, vou anotar aqui embaixo a fórmula do produto da soma pela diferença. Essa fórmula diz que a mais b vezes a menos b é a ao quadrado menos b ao quadrado. Dizendo então que o 4x é a, e veja que essa expressão aparece duas vezes, e chamando 6y de b, que também aparece duas vezes, nós temos então aqui a menos b vezes a mais b. E isso é igual ao quadrado de a, ou 4x, isso tudo ao quadrado, menos o quadrado de b, ou menos 6y ao quadrado. Como 4x ao quadrado é 16x ao quadrado e 6y ao quadrado é 36y ao quadrado, essa é a forma expandida daquele produto notável. Vejamos então finalmente um segundo exemplo que envolve o produto da soma pela diferença. Repare que, neste caso, raiz de x é o a e raiz de 2 é o termo b. Assim, o produto da soma pela diferença vai ser o quadrado de a, ou raiz de x elevado ao quadrado, menos o quadrado de b, ou raiz de 2 elevado ao quadrado. Supondo, então, que x seja um número maior ou igual a zero, o quadrado da raiz quadrada de x vai ser o próprio x, e como o quadrado da raiz quadrada de 2 é 2, a forma simplificada daquele produto é simplesmente x menos 2. Observe que a nossa suposição de que x é maior ou igual a zero não é descabida, porque se isso não acontecesse, não seria possível calcular a raiz quadrada de x. Na próxima parte da aula, faremos mais exercícios envolvendo produtos notáveis. Vejo vocês lá!